close till I get up. Time is Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 16º episódio da 4ª temporada do PodPuts. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve Bruno, tudo bem com você? Salve, Heitor, boa noite. Começando mais um, né? E vamos lá. Boa, está aqui também nosso amigo Eliezer. Salve, Eliezer. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Boa noite, salve. Um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre essa área que cada vez cresce aí no mercado. Boa. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Para começar, Eliezer, conta pra gente o que você faz da vida. Então, meu nome é Eliezer, tenho 22 anos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente trabalho como analista de suporte computacional na EGEA, que é a segunda maior empresa de saneamento do Brasil. Comecei a minha trajetória na área de TI novo, aos 18 anos. Não, novo entre aspas, né? Tem gente que começou aí muito mais cedo. Quando ingressei nas Forças Armadas, fui designado a servir na Marinha do Brasil, né? E lá fui convidado a ingressar no setor de tecnologia da informação da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, que fica aqui em Rio Grande. Esse convite foi ocasionado por causa da escassez de profissional da área, né? Na época eu fazia até engenharia mecânica aqui na Universidade de Rio Grande, uma área um pouco distinta, mas me fizeram um convite, resolvi aceitar a proposta e comecei minha faculdade na área, porque no dia a dia trabalhando lá dentro da organização militar com, com a parte de TI, com a parte de tecnologia, fui me encantando cada vez mais, fui criando um pouco de carcaça e aí vi que era uma pesquisada, né? Vi que a área estava crescendo bastante, tinha um mercado bom e resolvi partir minha trajetória a partir da área de tecnologia. Legal, você é conhecido do Bruno? Vocês trabalham junto? Como que é? Sou conhecido do Bruno, atualmente a gente trabalha junto e já trabalhamos numa empresa de tecnologia que prestava serviço no Hospital Universitário aqui de Rio Grande. O Bruno foi o meu líder técnico durante um período. Basicamente, conheci em vidas passadas e trouxe ele como meu padawan agora. Boa, Bruno. O que você tem para dizer pra gente sobre o Eliezer? O menino é bom mesmo? Porque ele fala bem, já deu para perceber, Não, né? é uma propaganda assim, ó. Boa. Não, é um cara Eu só tenho que promissor. agradecer o Bruno. É um cara promissor, cara. É um cara que eu vi potencial e no que tive a chance eu trouxe pra trabalhar junto. Legal, Eliezer. Deixa eu começar falando um pouco aqui da minha trilha. Vai ser rapidinho, tá? Eu comecei Uhum. no suporte, depois eu fui para infra, depois eu fui para a área de segurança. E essa área de segurança é a que eu gosto. Eu estou há muitos anos. Outras pessoas que eu conheço, elas gostam de tecnologia, mas preferem não atuar diretamente com segurança. No seu caso, essa área que você trabalha é a que você gosta? Você ainda pretende testar outras opções? Olha, Heitor, eu acho que toda tentativa ela é válida, né? Porque todas as áreas se conversam entre si, né? E tu não tem como tu trabalhar com a parte de suporte, não esbarrar em infra, não esbarrar na parte de segurança, dependendo a estrutura da tua organização até deve. O cara pode virar trabalhando às vezes com suporte ou infra. Então todas as áreas elas se conversam. A minha trajetória sempre me trouxe um pouco pro lado da parte de suporte, né? E eu sempre me interessei bastante na parte de redes e infra. A parte de cloud também está crescendo bastante, né? Então eu espero poder, por enquanto eu trabalho na parte de suporte, né? E pretendo me especializar cada vez mais em infra, em cloud, para migrar para essa área. Só um gancho aí nessa conversa, Heitor. Ele é jovem, ainda tem muito tempo pra escolher essas opções aí.
Diferente da gente que começou ali com 8, 10 anos mexendo em computador, ele começou tarde, mas ainda tem bastante tempo. Eu acho que o segundo tempinho, mas esse aí tem um caminho a percorrer ainda. Boa. E aí, Bruno, você vai mandar uma pergunta pro seu conhecido? Então, vamos lá. Eu até tava pensando aqui nisso, mas deixa eu completar ela. Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalhei com suporte já, e trabalho até hoje. E assim, eu sei que é difícil às vezes resolver problemas, eu se torno simples, mas por conta do fator humano, né? Uhum, sem Assim, dúvida. tem que ter paciência. E nesse sentido, tem algum caso, assim, alguma situação que tu já passou, que tu quer trazer pra gente, pra dividir aí com quem nos escuta? Ou se eu começar a falar, a gente vai estender bastante o podcast, né? Porque todo mundo que um dia já trabalhou com a parte de suporte tem muita história para contar, né? Cara, eu vou contar alguns exemplos. Eu já peguei solicitações chamado usuário informar, pô, meu computador não funciona. O pessoal ali do remoto faz aquele primeiro atendimento, né? Pô, mas o senhor já verificou, tá ligado na tomada, tá com o cabo HDMI certinho, tá tudo conectado, tá tudo ok. Aí o usuário um pouco exaltado, já fiz tudo isso aqui que não funciona. Tá bom, o senhor pode abrir um chamado? Como é que eu vou abrir chamado se eu tô sem computador? Pode pedir para um colega abrir chamado? Ah, eu vou pedir, tá? O colega pediu para abrir o chamado, me desbloqueei até o local. Ao chegar na sala, eu já verifiquei uma coisa estranha, né? Não tinha computador. Era um monitor, um mouse e um teclado, né? O computador tinha sido retirado no começo do expediente para fazer uma manutenção preventiva no equipamento que estava apresentando problema. E o usuário não percebeu que ele estava tentando mexer no monitor. Aí eu fui conversar com ele e ele não adianta me mandar conectar cabo em tomada, que eu já fiz tudo isso e isso aqui não funciona. E eu, tá, mas o que que o senhor pensa? Vamos lá. Para um computador funcionar, ele precisa de uma placa-mãe, o senhor concorda? É, isso aí, um processador também. Também, um processador também. E como é que o senhor vai pegar e vai mexer no computador se só tem um monitor? Aí eu achava que tudo isso era computador. Pra gente ver, ele achava que o monitor era o computador, pra gente ver o nível às vezes, do usuário, né? Que acontece. O pessoal às vezes não tem conhecimento mesmo. Já peguei uma situação da usuária ligar falando que ela estava sendo hackeada, que estavam mexendo nas coisas dela, que o computador dela estava escrevendo sozinho. A gente se assustou, né? Vai que podia ser algum tipo de ataque, podia ser um acesso remoto não autorizado. Me desloquei até o usuário e realmente estava abrindo algumas abas sozinho, conseguiu abrir o CMD sozinho e estava digitando, parecia até linha de comando. Eu achei estranho, né? O que que é isso? Será que é o Heitor que sabe bem da área de segurança aí? Será que é um keylogger de última geração que até escreve? Tá, desconectei o teclado. Na hora que eu desconectei o teclado, parou o problema. Eu, que estranho, o teclado deu curto, alguma coisa. Quando eu fui puxar o teclado cheio de café, pingava café. Não. O hacker russo que ela falou que estava hackeando o computador dela era só um pouco de café dentro do teclado. Já peguei uma associação, não sei se vocês lembram, em final de 2024, que ficou um período fora o WhatsApp. Caiu aqui, não sei se foi em todo o mundo, mas aqui no Brasil ficou um período fora. Uma usuária abriu um chamado, solicita, solicito previsão para o retorno do WhatsApp para realizar as atividades administrativas. E a gente Caramba. começou a se olhar, né? A gente é o Mark Zuckerberg, né? Aí teve que informar o usuário, olha só, o WhatsApp não é nosso meio de comunicação oficial e a gente não tem previsão nenhuma de quando é que o WhatsApp vai voltar, porque foge muito da nossa alçada. Não, e o pior é isso, Mas por eu, mais absurdo que seja, tu tem que responder formalmente. e ainda ficam bravos que a gente não consegue resolver nada. É complicado. É complicado, mas é bem interessante essas histórias. Inclusive, a gente já recebeu no passado aqui, veio o André Farias, que ele é fundador do site Vida de Suporte. Não sei se você já teve o prazer de ler as tirinhas dele, são bem engraçadas.
Sim, Ele sim. contou algumas histórias, teve algumas ideias até que ele anotou para fazer mais tirinhas depois. Foi bem legal o episódio com ele. Inclusive, seguindo aí a linha dessa brincadeira de já abrir o chamado, que não é uma brincadeira, né? Parece que é uma burocracia, mas a gente sabe que é importante mesmo para formalizar o atendimento. Você atende se a pessoa colar a barriga lá na sua mesa ou tem que abrir chamado para você atender qualquer coisa? Bah, e Não, agora? a- é, a gente sabe que depende muito do cenário, né? Do cenário atual que a empresa se encontra, que a gente está ali, né? O chamado, sem dúvida, ele é muito importante, ele tem que ser realizado para ter um histórico daquela que aquela solicitação foi feita. Mas, pô, se apareceu um diretor, um executivo do teu lado, uma pessoa extremamente importante, tu vai dar um nível de prioridade, né? Sem dúvida, né? Nem que seja tu abrir o chamado ali manualmente para informar que tu realizou aquela prestação de serviço. Mas sim, o chamado ele tem que ser aberto porque tu tem que ter um histórico da solicitação. Se tu não tiver o chamado, tu não consegue acompanhar o que que aconteceu. Se é um erro recorrente, tu não consegue verificar que aquele erro é recorrente. Então, tanto para o usuário, tanto para o técnico, para a área de TI, o chamado é extremamente importante para a gente ter esse controle, né? Porque a TI cada vez ela cresce mais e o pessoal tem que se adequar, né? Antigamente o pessoal gritava da sala do lado, gritava do corredor do lado, tava com problema pro técnico ir lá correndo, só que aí a gente acaba que não consegue priorizar, não consegue verificar tudo conforme aí a ITIL nos recomenda. Saiu bem, hein, Bruno? Não, te disse que o Gui tem esse fino teto aí da palavra. Vocês estão me deixando envergonhado. Segunda-feira ele vai amanhecer lá com a camisa assim, você já viu um chamado? Não, mas assim, o que ele fala eu gosto de uma analogia que a gente pode comparar assim, a questão do abrir chamado, como por exemplo a pessoa que ela entra no hospital. Ela não entra e vai direto no médico, ela vai no balcão para fazer o registro e identificar o que ela tá sentindo para ser encaminhado para o médico correto. A área de TI hoje, ela não é uma única área, por exemplo assim, o suporte não é o único setor que existe. Então, a pessoa tem que ter esse registro, porque a gente do suporte, a gente vai dar o primeiro atendimento. Mas se o problema for uma questão que a gente veja que requer outros níveis, por exemplo, o do Heitor de segurança, uma parte de infraestrutura, alguma coisa assim, a gente tem que encaminhar para esse outro setor. E isso requer que tenha o vínculo, o chamado que faça esse relacionamento. Até para pessoas também ter o controle, saber por exemplo assim, se o cara que está fazendo suporte demorou muito para passar o chamado, se foi rápido. Ah, exatamente. Antigamente, digamos, o usuário passava por ti, pô, tô com aquele problema lá, tu consegue ver? Aí tu tá na correria, não, sim, vou ver pra ti. Aí passa 2, 3 dias, o usuário de novo te vê, pô, tu lembra daquele problema lá? O técnico já nem se lembra mais, porque é tanta coisa pra resolver. Com o chamado tu já não tem isso. Tu vai ter parametrizado ali o número de chamado que tu tem, o quantitativo, a prioridade, quanto tempo tu tem pra resolver, se aquela situação é recorrente ou não, quem vai atender de melhor maneira. Então é muito importante ter a abertura do chamado para respaldo de ambos os lados, né? Tá, vamos lá. O Heitor botou a primeira polêmica. Agora eu vou nessa linha aí, já que é pra causar. Diz aí, Leslie, o que tu prefere? Trabalhar com o sistema do Bill ou prefere trabalhar com o pinguizinho? Ou tu prefere botar o pinguim na janela? Cara, depende muito do contexto, né? Para ocasiões assim de produtividade, eu acho que o sistema do Bill Gates é melhor, né? O pessoal aí no dia a dia no mundo corporativo, a utilização do Office aí, todas as ferramentas que a Microsoft tem, eu acho para esse contexto é melhor. Mas pro pessoal aí de cyber aí que gosta de usar um Kali, pessoal de desenvolvimento ou até poder ter uma parte de servidores, tu poder personalizar ali teu servidor e tudo, usar algo mais open source, sem custo, né? O Pinguim é muito melhor, sem dúvida. Então depende muito do contexto. Eu sempre, particularmente, gostei mais do Bill Gates, né? Já trabalhei com o Pinguim um pouco, mas
Sempre gostei mais do Bill Gates, mas quero me aprofundar melhor ainda. Cada vez está saindo sistema operacional melhor aí da parte do Linux. E eu acho que no futuro vai estar pau a pau. Eu gostei que você citou o Kali é baseado em Debian e o Debian é o melhor Linux, na minha opinião, pelo menos. Então tá tudo certo. Eu queria mudar um pouco o assunto. Hoje em dia, a tendência é mandar muita coisa para a nuvem, trabalhar com virtualização. O Bruno até brincou aí de colocar o pinguim na janela. Muita gente faz isso, né? Que instala um Kali dentro do Windows. No seu dia a dia, você percebe isso que tá muita coisa indo para a nuvem, tem muita virtualização, tá assim mesmo? Ah, sem dúvida, né? A virtualização e a nuvem vieram para mudar todo o mercado e provavelmente acredito que a maior parte dos servidores já sejam todos na nuvem, né? É, as grandes corporativas já implementaram nuvem, mas o pessoal aí tudo migrando para AWS, para Azure, para Google Cloud. E os virtualizadores também que o pessoal usa aí, o Proxmox, que é muito bom, é um open source muito bom, tu consegue utilizar ele sem custo. Se precisa de uma utilização mais robusta, tu consegue ainda fazer o contrato da parte de suporte, né? Tem o VMware aí que para essas empresas muito gigante, né? O pessoal usa muito VM, ainda por mais que ele seja custo alto, né? Mas é bem estável. E com a nuvem, tu tira um peso das tuas costas, né? Porque tu não precisa te preocupar com backup, com alta redundância, com desastre. E tu terceiriza isso tudo. Além de tu não precisar te preocupar com o teu hardware ficar obsoleto, né? Que de período em período tu vai ter que gastar para aprimorar o hardware, porque as aplicações acabam ficando cada vez um pouco mais pesadas. Então a nuvem veio para dominar o mercado aí, pro pessoal que está começando a se especializar na parte de nuvem, é um caminho bom. Até a empresa que eu e o Bruno trabalhamos hoje, as enchentes de 2024 sofreram bastante, né? Por causa que aqui em Rio Grande do Sul ficou tudo embaixo da água, quase todas as cidades ficaram sem energia e eles acabaram decidindo migrar tudo para Azure. É uma, uma decisão muito boa a ser tomada, né? Porque, é o que eu falei, tira um peso gigante das costas do time de tecnologia. Literalmente, tinha um data center das Sim. costas, né? É verdade. Hein, Eliezer? Eu Hum. sei que assim, tu ainda é muito jovem, não tocou tanto de empresas, mas dentro desse teu universo hoje, do que tu já viu, do que tu tem de conhecimento, tu sabe que a gente, por exemplo, que é do suporte, a área de ITIL, ela é bastante importante. E no teu dia a dia, tu percebe que, assim, tu vê nas empresas já essa regulamentação, esse ITIL implementado? A grande maioria das empresas, elas já utilizam o ITIL, né? Ah, nem que seja um pouco, pelo menos. Todo mundo, as grandes empresas já utilizam o ITIL. Às vezes um pouco mais burocrático, mas dependendo do contexto, é algo muito que agrega muito valor, porque a tecnologia ela cresceu e ela cresce cada vez mais, então ela tem que ser parametrizada. Ela é a grande arma da TI corporativa, né? Porque o que a gente tinha falado um pouco antes, o sistema de chamado a esse framework de boas práticas que é a ITIL, ele te parametriza tudo de como que tu vai utilizar dentro do teu ambiente, dependendo qual ambiente é a tua empresa. Então tu vai ter ali a parte do sistema de chamados, que tu vai ter um time com um ataque mais rápido ali na tua solicitação. Pô, tu tá às vezes com um problema simples. Tu vai conversar com um técnico, alguma coisa do tipo, tu não tem a IT implementada dentro da tua empresa, vai demorar muito para resolver um problema simples. Se tu tiver ali um helpdesk bem implementado, o usuário vai abrir um chamado, se é coisa simples, rapidinho vai estar a solução ali na mão, vai conseguir verificar as categorias, qual equipe vai resolver o quê. Então tem essa divisão que a ITIL traz, que é muito importante para a TI hoje em dia. E a gente sabe que a TI é difícil, dependendo se não for
os funcionários não forem de uma empresa de segmentação de tecnologia mesmo, é difícil conseguir verba, conseguir apresentar estudos, dados para conseguir investir na área dentro da empresa. Porque se é uma empresa de outra área, a gente sabe que o pessoal agora, claro, está evoluindo muito a tecnologia, mas antigamente era muito difícil conseguir recurso, conseguir brigar por qualquer pauta para a melhoria da parte de tecnologia. Então, com a IT implementada, tu consegue mostrar dados, relatórios, tu consegue agregar valor tanto para os colaboradores quanto para o time de tecnologia. Então, sem dúvida, a IT é essencial. Muito bom. Agora eu vou fazer uma afirmação aqui antes de mandar uma pergunta para você, que para muita gente é chocante, mas o IPv6, ele já foi lançado oficialmente há mais de 10 anos. Esse dado, mais de 10 anos, e até hoje muita empresa corre dele. Desativa o IPv6, não quer saber disso, tira, só trabalha com IPv4. Vocês imaginam o porquê disso? O que vocês acham disso? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então, Heitor. Tu sabe um endereço de IPv4 de cor? Com certeza. Tá aí um de IPv6. Com certeza não. Eu sabia que iria chegar, né? É para isso que a gente tem o DNS. O que que eu ia falar? Então, essa é a migração, como tu falou, mais de 10 anos, essa é a migração mais lenta da história, né? O IPv6, o pessoal sabe que é que nem eu comprar um carro novo, um apartamento. O pessoal sabe que é melhor, mas mesmo assim não compra, não faz. Porque, cara, enquanto o IPv4 e o NAT derem conta, eles vão empurrar com a barriga essa migração para o IPv6. Embora as grandes provedoras aí já estejam cobrando, né, pela utilização do IPv4, enquanto o IPv6 é gratuito. Mas eu acho que vai demorar enquanto o IPv4 e o NAT derem conta, o pessoal vai empurrando com a barriga, realmente. Enquanto não bater tudo ali no 255, a gente ainda usa o 254. Pra gravar de cabeça, né, Bruno? Ué, é a mesma coisa. Tu perguntar ali onde é que é o endereço de casa, você vai responder no 270001. IPv6 vai até o F por enquanto, né? Mas não sei no futuro. É, não, mas se tu olhar um pouquinho, falando um pouco desse assunto, eu vi uma matéria. Se tu olhar um pouquinho o comparativo entre o V4 e o V6, assim, em grandeza de range, é significativo. É quase que mensurável, assim, o que tu tentar comparar um com o outro. Ah, Como é que sim, faz o sem dúvida. Nmap, ô Bruno, no IPv6? Não judia. Vai fazer passar vergonha ao vivo, Heitor. Né? Porque tem tanto IP, né? Que aí fica mais difícil. Agora, uma coisa que eu vi que eu achei boa no IPv6 é que por mais que vamos dizer, os octetos sejam mais, tu consegue abreviar eles. Os octetos que tu Ah, tem sim. ali com um zero, tu pode ir diminuindo. Então fica sempre uma coisa mais fácil de tu memorizar. Os dois pontos. Isso. É que também, hoje em dia, com a internet das coisas, né? Quase tudo tem IP. Então, em algum momento vai ser necessário. O IPv4 não vai dar mais conta. E imagina, tu pensa hoje uma geladeira tem IP, o carro tem IP, tudo tem IP. Então, o IPv6 veio, no futuro ele vai ficar, né? E vai demorar bastante para esgotar, né? Como o Bruno falou, o range é muito grande. É, virtualmente impossível esgotar, né? Teria que nascer muita gente, cada um ter muito dispositivo para esgotar. Segundo o Eliezer, até o carro tem IP, Heitor. É, mas é difícil esgotar, Bruno. Tem uma estimativa que eu ouvi que o número de IPs do IPv6 é similar ao número de partículas de areia que existem na Terra. Eu não sei quem que fez essa conta, mas fala isso. Tá, vamos lá. O número de IPs do IPv6, eu imagino que isso seja contável. Agora, o número de partículas de areia na Terra, quem é que foi lá contar na beira da praia? É uma forma poética de falar que é imensurável. Boa.
Bom, seguindo o raciocínio, a gente tá falando de IP, de rede. Tu fez há pouco tempo um cursinho de redes, né, Eliezer? Um curso bem capacitado. Isso, a gente tá sempre fazendo, tentando se especializar, né? Eu acho que esse curso que tu tá falando, ele ainda é de graça, hein? O pessoal que quiser, quem Então, é que não conhece aí o famoso Packet Tracer da Cisco, ajuda o pessoal a dar uma estudada aí. pra te ver, então, como as coisas têm filtro. A gente ouviu falar, né, depois daquele curso de pentest, entre todos os contatos ali foi passando. Aí eu tava por um acaso trabalhando junto com o Eliezer e disse, ó, aproveita que tem uma oportunidade aqui. Aí Pô, é quem verdade. sabe Muito no bom. futuro o Eliezer já diz pro outro, ó, próxima onda, vai achar um amiguinho. Ó, aproveita que tem oportunidade. E assim vai indo. É, a ideia é essa, né? Multiplicar o conhecimento. Só aí, pô, o Bruno me deu o caminho das pedras quando a gente começou a trabalhar. Hoje eu tô engatinhando ainda na área, né? Antes eu nem engatinhava. O Bruno que falou, cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que daqui a pouco tu já vai estar com uma base sólida. Tá, E seguindo os conselhos do cara, e agora eu te pergunto, depois de tu fazer pelo menos o básico ali, o que que tu acha dessa parte de infra aí? O que que tu acha de trabalhar com rede, com switches? Te interessa esse mundo? cara, eu gosto, particularmente, eu gosto bastante dessa área, né? Desse mundo. Trabalhar, botar a mão na massa, pra mim sempre foi prazeroso, né? Ainda mais se eu conseguir ir lá presencialmente mexer no switch, não só remoto. Mas a área de redes ela é uma área muito grande pro pessoal aí que quiser ingressar. A Cisco mesmo tem uns cursos de capacitação ali, tem a onda de educação que eles têm todo ano. O pessoal consegue estudar aí, se preparar. Se der uma estudadinha, se aprimorar no inglês, que é o meu caso, agora quero aprimorar o meu inglês para futuramente tirar a certificação CCNA, que é a inicial da Cisco, que certifica na parte de redes, e já te deixa bem no mercado aí, né? Deixa com um currículo bom. O pessoal que tá começando, e a Cisco dá um baita empurrão pro cara ter uma base boa aí para estudar. Ô, Eliezer, o Bruno ele foge um pouco aí de programação. Você gosta de programar? Já teve experiência? Ou você também segue os caminhos aí do Bruno de correr? Então, ó, quando eu estava na faculdade, claro, eu tive contato com a programação, a gente desenvolveu alguns sistemas, até um sisteminha uma vez de caixa de supermercado eu desenvolvi, mas, cara, eu fiz porque tinha que fazer, mas não me encantou. Eu não sei no futuro se não vai me encantar, né? Mas eu acho que como a minha carreira sempre me trouxe, a minha área sempre me trouxe um pouco para a parte de redes, para a parte de suporte, eu não consegui me encantar com a parte de programação. Mas a gente sabe que é uma área muito boa, né? É uma área aí bem valorizada no mercado, tem muitos benefícios, tem muitas qualidades boas aí de trabalhar na área. O pessoal que tá, eu vejo que o pessoal que tá começando agora, que é mais novo, tá todo mundo migrando pra parte de programação, né? Ninguém quer saber Vocês, É, de vai vocês já redes. perguntar se ouviram, alguém que é novo tá programando em Java. Não, vocês em ouviram Java, falar em vibe coding? Não. Essa Vibe não. coding é um conceito novo que veio com as inteligências artificiais, que é você programar usando a inteligência artificial. Então, na verdade, você não programa, você cria um prompt e a inteligência artificial programa para você. Deram um nome bonito de vibe coding. Ou Aí eu seja, vi uma piadinha, tu só dá o nome, assim, tu tipo, tu diz pra inteligência, eu quero que tu faça isso. a piada são empreendedores que não sabem empreender contratando programadores que não sabem programar. É o vibe coding. ah, Boa. complicado. Pois é, com inteligência artificial, cara, é a parte de programação. O pessoal vai ter que ser bom na área, vai ter que se especializar, né? Porque só fazer de conta, é só pedir pro chat GPT ali fazer que ele constrói pra ti toda a arquitetura do programa, todo o código. Então, tem que se especializar bem na parte de programação para não deixar a IA tomar conta. Você usar para te ajudar é legal. Agora, imagina a pessoa é analfabeta em programação. Não sei se é um termo muito pesado para falar, mas se sente ali o programador porque escreveu o que queria fazer e o código fez e ela não consegue nem saber se está certo ou não. É meio complicado isso, né? Só confia.
É, Só confia na IA. Confia, acredita que roda. Ah, mas a IA a gente tem que entender, né? Acho que até médico hoje em dia eu acho que usa IA. Todo mundo usa IA, né? É impossível, né? O, o tomar uma decisão pensando no achismo e tomar uma decisão baseada em dados, então a IA tá muito à frente. Tá, não, não, não. Peraí, mas aí tem um detalhe. Eu concordo contigo, mas tu tem que pensar assim, ó. Tu tá falando em tomar uma decisão baseada em dados ou no achismo. Hoje em dia, as pessoas estão usando ela exatamente no oposto. Elas não querem tomar a decisão e não querem o executar. Elas querem só dar o problema pra IA e devolver a solução. Sim, sim, sim. Sem vocês dúvida. estão falando isso. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do Fábio Akita, é um programador que tem canal no YouTube aí muito legal. E ele, no podcast que ele estava perguntando sobre isso, ele falou: o chat GPT ele não é feito para te responder certo. Ele é feito para parecer simpático. Então, às vezes, ele começa a viajar, ele começa a falar coisa que não tem nada a ver, ele começa a inventar coisa. Se você não souber, você nem percebe. Isso aí pode ser assustador. Ele começa a dar dados errados e vai e segue com um sorrisinho no rosto ali virtual dele, fingindo que tá tudo certo. É, isso Já daí é aconteceu verdade. comigo, viu? Ele já começou a falar besteira. Eu falei, ô, você tá louco? O que que é isso que você tá falando aí? Aí, desculpa, você tem razão, eu me equivoquei. É bem complicado. Você tem que saber o que ele tá falando, senão ele te enrola. Ele gosta de começar a enrolar só depois das primeiras 10 perguntas, que acabam as perguntas premium ali. Aí quando já tá de graça, ele começa a falar qualquer coisa pra te iludir. É, tem que Ou tomar assina cuidado. ou. É. E aí, Bruno, Bom, mais alguma pergunta? tá, vamos pra. Uma agora pra mudar o assunto aqui. Diz aí, beleza, a gente tem uma pergunta adicional que a gente sempre faz para as pessoas. Fora esse mundo de TI, fora o nosso universo ali de trabalho, nas horas vagas, o que que tu gosta de fazer para relaxar, para te divertir? Ou sim, tu também é daqueles que nas horas vagas também segue no computador mais um pouquinho? Cara, tudo depende, né? Depende muito como é que foi a semana, como é que foi o dia do trabalho. A gente que tem família, tem que saber dosar um pouco as coisas. Mas sempre que sobe aquele momentinho, a gente está tentando se atualizar, né? Porque a gente sabe que o mercado está sempre em constante evolução, cada vez tem uma tecnologia nova, então não dá para ficar para trás. Eu sou aquele cara que sempre que tá disponível, tá no computador, buscando alguma coisa para aprender, alguma coisa para fazer. A gente tem que ficar com a família também, né? Senão passa o dia todo no computador, chega em casa, fica a noite toda no computador, a gente não aproveita. Então, é o meio termo. Mas a nossa área tem que se atualizar dia após dia, não tem o que a gente fazer, né? Xadrez você joga ou não? Jogo, jogo A gente teve xadrez. um episódio, eu e o Bruno jogando e falando de tecnologia e Não, segurança. não, Se você não. quiser Tu quer participar algum dizer eu dia aí. perdendo. Ah, Feio. eu aceito. Pô, mas pensar em responder e jogar o xadrez ao mesmo tempo é difícil, né? É, o Bruno ele foi espertinho porque ele falou pouco nesse dia. Ele deixou pra eu falar mais, tava tentando me enrolar. E mesmo assim Te perdi. encheu de, te encheu Mas de. Eu vou pedir pro chat GPT criar um algoritmo que vai lendo o meu jogo e me dando a melhor possibilidade. Vou ganhar de não, não vocês. pode roubar, não. Tem que jogar certinho. O importante é a conversa. O resultado a gente vê depois o que que dá. Toma checkmate, né? Nos primeiros 1 minuto não tem nem conversa mais. Aí joga outra, não tem problema. Mas a gente marca isso no futuro porque hoje a gente está chegando no final do episódio. Então, Eliezer, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então tá, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer o convite de vocês. Participar aí do podcast, a gente poder conversar um pouco, dialogar um pouco sobre a nossa área. Pro pessoal aí que está começando na área de tecnologia, ou que tem interesse de entrar para a área de tecnologia, tem bastante curso gratuito aí que ensina os fundamentos, digamos, o feijão com arroz ali, a pessoa começar a aprender a parte de hardware, começar a aprender o modelo de comunicação,
modelo TCP/IP, entender um pouquinho sobre segmentação de rede. Então a gente tem aí não sei se o pessoal, vocês já ouviram falar provavelmente do curso em vídeo do Gustavo Guanabara, que tem bastante curso gratuito ali na área. Tem a comunidade da Cisco aí, que tem bastante curso gratuito. Tem a onda de cibereducação aí, todos os anos que o pessoal pode se inscrever e fazer o curso lá com certificação. Para quem quer ir para a parte de cloud, para a parte de nuvem, tem a escola da nuvem, acho que é, né, Bruno? O Bruno é certificado É, AWS. é a A escola na escola da nuvem. nuvem. O pessoal faz a inscrição, conversa ali com o time da escola da nuvem e eles tu começa a fazer o curso com eles, né? De introdução e base para a parte da AWS para tu conseguir atingir a tua certificação AWS Cloud Practitioner, né? Isso. Então, tu fica um período ali, se não me engano, de 3 meses, tendo aula todo dia, totalmente gratuito, com o instrutor, com a turma ali, o pessoal aprendendo junto. E dependendo se tu conseguir atingir a média, tiver a frequência necessária nas aulas, eles te ajudam com um voucher para tu realizar a certificação da AWS, que eu acho muito legal, né? E às vezes nem é muito divulgado isso, que o pessoal nem conhece. Então, vamos lá, que essa área é muito grande, o pessoal pode aprender muito aí e evoluir bem na área. É quem tá entrando agora. Boa. Tá certo, muito bem falado. Bruno, manda suas considerações finais. Então, sabia que esse aí valia a pena trazer pro podcast. O Guri tem um jeito pra falar, né, Heitor? Tu sentiu que Tu Bem, me ele deixa conversa envergonhado, bem. cara. Para de fazer isso, cara. Tu me deixa Não, mas foi envergonhado. muito bom. Eu gostei bastante desse episódio. Achei que valeu a pena. E vamos marcar outros aí à frente. Vamos mudar o assunto e vamos trazer ele de novo. e não vale Sim. deixar o Bruno ganhar quando você for jogar xadrez com ele só porque ele é o chefe, não, viu? Sou nada. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Então é isso, eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!